quando você compreende quem são as pessoas que trabalham com você e quais são as potencialidades dessas pessoas, você cria um vínculo de confiança com essas pessoas no seu time. E o contrário também é verdade. Perde-se a confiança quando você não consegue criar essa conexão. Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando Sua Liderança. Nesse programa eu te dou ferramentas, informação, conhecimento para você acelerar e colocar a sua liderança em um outro patamar. Eu sou a Erika Guerra, sou especialista em desenvolvimento da liderança e eu ensino líderes a terem equipes que entregam resultado além do esperado. E o tema de hoje é potencialize a sua liderança com isso. Eu vou te dar elementos e informações aqui para você potencializar a sua liderança, colocar a sua liderança em um outro nível. E esse elemento, ele é uma surpresa, porque muitas pessoas acreditam que ele é bom, mas eu vou mostrar para você que ele não é bom. E se você usar esse elemento no dia a dia da sua liderança, você corre muito risco de colocar tudo a perder e achar que está fazendo uma coisa boa. E isso é muito importante para você no seu dia a dia como líder, entender, né, quais são os efeitos das ações que você toma no dia a dia. Porque às vezes você acha que está fazendo uma coisa super boa e na verdade está fazendo uma coisa ruim. Então, se você acha que esse conteúdo, essa live de hoje, vai ajudar pessoas que você conhece, liderança que você conhece, já chama para cá, já compartilha, fala, vamos participar aqui da live para você colocar essa potência na forma de liderar. E aqui eu te dou todas as ferramentas, todas as informações, tudo que você precisa para realmente estar num novo lugar. Muitas empresas erram quando elas começam a incentivar a competitividade. Por quê? Elas acreditam e acreditam fortemente, tá? Acreditam de verdade que se incentivar essa competitividade, as pessoas vão querer fazer mais, vão se sentir incentivadas ali a dar mais, né? E isso vai melhorar os resultados, isso vai melhorar a performance da empresa. Só que quando elas fazem isso, na verdade, elas estão criando um grande problema. E eu vou falar para vocês que problema é esse que elas estão criando. Então, bonificação para o melhor vendedor, bonificação para o melhor funcionário. Tem algumas empresas que trabalham curva forçada. O que é curva forçada? 10% de todo o meu quadro vai ser alta performance, que tiver tido, né, um resultado diferenciado e vai ganhar um bônus diferente. 10% vai ser, inclusive, demitido, porque não atingiu os resultados. E 50% vai ficar ali no meio do caminho. Então, não vai ter um bônus lá, grande coisa, mas tá tudo bem com esses 50%. Agora, os extremos dessa curva, à medida que eles são classificados, eles vão ter ali um tratamento diferenciado, ou para o bem, tendo um bônus, tendo um benefício maior, ou para o mal, sendo desligado ou saindo da organização. E aí você pode me perguntar, mas Érica, como que isso pode ser ruim? E eu vou te falar, por que isso é ruim? Porque quando a gente fala de equipes que dão resultados, que entregam resultados além do esperado, essas equipes, elas não trabalham com esse nível de competitividade. Por quê, né? À medida que as empresas trabalham esse comportamento de competição, alguns ganham e outros perdem, e para alguns ganharem, alguns precisam perder. As empresas, elas vão criando esse ambiente competitivo. E aí, sabe o que acontece? 3 coisas que eu vou te falar aqui que acontece quando as empresas fazem isso. Começam a trabalhar de forma individualizada. E por que eu tô falando que é inconsciente? Porque às vezes não é intencional, mas aquilo, né, a própria organização, ela implanta isso na cultura dela de tal forma que as pessoas começam a competir, que as pessoas começam a trabalhar individualmente. Por quê? Eu preciso garantir o meu. E nesse contexto, cada um vai defender o seu. Porque não tem os que ganham e os que perdem? Se tem os que ganham e os que perdem, eu quero ser o que ganha. Óbvio, todo mundo, né? Nós somos humanos. Nós somos humanos, os humanos querem ser
os que ganham. Eu quero estar entre os que vão ganhar. Então, eu vou fazer o que for necessário para eu ganhar, para eu não ficar na turma dos que perdem. E aí, olha só que coisa, né? Isso vai sendo plantado uma semente que é a semente do individualismo. Então, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que buscar o meu. E gera ali no time essa competição. E as pessoas começam a competir para ter resultado, para ter aquele bônus, para ter ser destacado, para ter aquele elogio, para ter aquele reconhecimento. E aí, inconscientemente, eu vou reforçando a individualidade. A empresa vai reforçando a individualidade. Percebe como isso é sério? É muito sério. E a intenção da empresa não é ruim. A intenção da empresa é muito boa. Eu trabalhei numa empresa, vou compartilhar aqui com vocês uma organização que tinha uma curva forçada de desempenho anual. E como era feito esse processo de curva forçada? Todos os executivos, líderes, gerentes, supervisores tinham metas. E ele tinha que atingir essas metas. E o atingimento, ele era meio auditável, né? Você falava lá se você atingiu ou não, seu gerente, seu diretor, seu gerente geral falava se você atingiu ou não, e tinha um painel e mostrava isso. E aí, quem tivesse um atingimento maior era classificado nessa curva. Então, ó, quem teve 120% de atingimento ficava na direita. Quem tinha, sei lá, 60%, 50% de atingimento ficava na esquerda. E o restante ia sendo composto ali para montar essa curva forçada, que é aquela curva normal, né? Que é a curva de sino. E colocava as pessoas distribuídas nessa. Só que o que acontecia? Não todos que tinham as mesmas metas para ter o mesmo parâmetro de medida. Cada área tinha as suas metas e essas metas refletiam os desafios da área, que refletiam também o resultado da organização, porque essas metas elas eram desdobradas. Então, qual era o desafio da empresa naquele ano? Porque é assim que faz, né, o desdobramento de metas. Para quem não conhece, quem nunca vivenciou essa realidade, no início de todo ano, a empresa define os desafios dela. Então, os desafios da organização é aumentar, sei lá, o resultado financeiro em X%. Então, se o desafio aumentar o resultado financeiro em X%, eu preciso desdobrar esse desafio para as áreas. Então, cada área vai ter a sua meta. E cada área, de certa forma, vai ter o seu desafio, o seu nível de complexidade para atingir aquela meta. E quando a empresa fazia isso, dividia e colocava todos os executivos na curva forçada, ela forçava essa distribuição. Então, tinham áreas que tinham metas um pouco mais tranquilas, entre aspas, que atingiam facilmente, entre aspas, também esse resultado. E outras áreas que tinham metas, às vezes, um pouco mais complexas, que dependiam um pouco mais de um contexto externo. E naquele ano, especificamente, o contexto externo não favoreceu, pelo contrário, atrapalhou. E a própria empresa não atingiu o resultado, mas aquela área atingiu. E aquela área era ovacionada nessa curva forçada e ganhava ali o seu bônus. E a outra área que foi prejudicada por algum motivo, uma mudança na legislação ou não foi aprovado algum projeto, né, no Ministério da Infraestrutura, ela perdia. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Isso gerou uma revolta tão grande entre os executivos. Sabe por quê? Porque naquele ano que não foi nada favorável, por exemplo, a operação foi mais favorecida do que as áreas, né, corporativas, isso foi desequilibrando porque um ano um recebia e no outro ano o outro recebia. Só que, na verdade, o time trabalhou em conjunto para chegar naquele resultado. E isso foi gerando um problema enorme, porque quem ganhou no ano sabia que no outro poderia não ganhar, porque aquilo não refletia a performance efetiva das pessoas e a entrega para o desenvolvimento da organização. E olha só, a intenção da empresa quando ela colocou isso foi boa. Tipo, ó, meritocracia, concorda? Quem fez mais vai ganhar mais, quem teve mais resultado vai ganhar mais dinheiro. E a intenção foi realmente muito boa. Quem ganhou, quem fez mais vai ganhar mais. E a empresa não esperava ter essa repercussão negativa em relação a essa curva. E existem muitas empresas que ainda trabalham com isso, tá? Com um bônus dobrado. Se você atinge a meta, além do esperado, você vai ganhar um bônus dobrado.
e isso vai gerando mais e mais e mais competitividade. Porque no final das contas, as pessoas vão querer realmente estar ali no destaque e ser remunerado a mais, já que esse é o modelo da empresa. Se o modelo da empresa é se você faz mais, e ainda tem uma questão aqui de medir, né? Como é que eu meço? Como que eu faço essa medida se você está atingindo mais ou está atingindo menos? E isso vai gerando esse sentimento de individualidade. E pasmem, a organização, esse exemplo que eu trouxe para você, os executivos começaram a cada um defender o seu. Chegava na hora de fazer um projeto, ao invés de pensar no que beneficia a empresa, não, vou beneficiar o que vai, vou pensar no que vai beneficiar a minha meta. Por quê? Porque no final das contas eu vou ser bem remunerado pela meta que eu alcançar e não pelo bem maior que eu posso ter feito aqui para ajudar a empresa a chegar em algum resultado. Percebem? Percebem a gravidade dessa competitividade e a intenção sendo boa da organização? E olha só, esse é um problema, né? As pessoas começam a trabalhar de forma individualizada, inconscientemente. Eu começo a gerar essa cultura do individualismo, cada um querendo alcançar a sua meta para receber o bônus no final do mês. Esse exemplo que eu dei, mas existem N exemplos, existem várias formas de fazer isso e de gerar esse ambiente competitivo aqui individualizado. Outro problema, segundo problema que isso traz, o todo, que é a organização, que é a empresa, que é o negócio, perde. E perde muito, porque o foco das pessoas ele fica distorcido. A intenção da empresa era melhorar os resultados, certo? Só que no longo prazo começa a piorar, porque as pessoas começam a pensar em si próprias. Como elas pensam em si próprias, o todo fica muito prejudicado. Elas não vão pensar no todo, elas vão pensar em si. Não é a organização que está incentivando isso? Ó, se você fizer isso aqui, você vai ganhar isso. Ó, se você fizer assim, você vai ganhar isso. Só que quando isso acontece, o todo, o objetivo, que é o motivo dela estar lá trabalhando, perde. Quem está olhando o resultado final? O que a empresa realmente está buscando? Essa cultura? Quem está olhando tudo isso? Se cada um está buscando o seu, a visão das pessoas vai ficar distorcida e o todo perde. A organização perde, o time perde, a equipe perde. E no longo prazo, isso é muito, muito, muito destrutivo. Terceiro problema que causa esse efeito: o mais forte vence. O mais forte nesse contexto. Aí as pessoas são moldadas nessa cultura do mais forte, que mostra mais, que atinge melhor as metas, que tá ali, né? Que aprendeu a jogar esse jogo, que aprendeu a fazer as coisas dessa forma, ele vence. Não necessariamente é o que trabalha melhor em prol do resultado da organização. Percebe como isso é destrutivo? Me fala aqui, tem quem tá me acompanhando. Percebe? Me diz aqui, só para eu saber se vocês estão acompanhando meu raciocínio, se eu estou conseguindo ser clara. Me digam aqui, vocês percebem quanto isso é destrutivo? E o quanto a intenção da organização é boa? Gente, eu estou elogiando, eu estou remunerando, né? Eu estou valorizando quem faz mais. Não é uma intenção boa, não é uma intenção positiva, mas vocês percebem o quanto isso é destrutivo? E muitas organizações fazem isso, tá? E fazem de uma forma assim, gente, querendo muito acertar, achando que estão fazendo muito certo, achando que está fazendo assim, nossa, agora sim eu vou conseguir dar o exemplo, mostrar para as pessoas, né, o que elas precisam fazer para elas serem reconhecidas, o que eu valorizo, né? Ah, vou reforçar aqui se esse funcionário é um bom funcionário, chega no horário, né, entrega as coisas direitinho e tal, eu vou reconhecer. O reconhecimento em si não é ruim. A questão é como você vai trabalhar esse reconhecimento. Porque o que é mais importante? A atuação desse funcionário em si ou o todo funcionando bem, acontecendo?
E aí vem a pergunta, né? Tá bom, Érica, como eu faço então? O que eu faço para não ter esse efeito, já que é importante? Não é importante reconhecer as pessoas? Eu falo tanto aqui, né, de reconhecimento. Não é importante? Como que faz então para eu não ter esse efeito, querer reconhecer e na verdade ter um efeito contrário? Ter um problema na minha empresa, na minha área, ter um problema, às vezes eu acho que eu estou fazendo um bem, né, reconhecendo, exaltando as pessoas, e na verdade estou criando um outro problema. Como que eu faço? Três coisas para você fazer, para você não ter esse efeito. Olha só, vou falar um segredo aqui, em off, para você guardar, tá? Cada pessoa, vou falar baixo, que é um segredo. Cada pessoa tem características únicas e pode contribuir de forma única para o time. Cada pessoa é de um jeito e tem uma forma que ela pode contribuir para o time. Se você valoriza uma única forma, você está deixando de considerar a característica das outras pessoas. E aí, você vai valorizar o curto prazo, mas o mais importante dentro do time, na organização, é você valorizar o longo prazo. E esse longo prazo, ele não é construído por uma pessoa, ele é construído por esse time, cada um dando o melhor, cada um fazendo o seu melhor. Aí que entra a habilidade da liderança. A habilidade da liderança de incentivar, de contribuir e de mostrar que cada um tem um potencial e pode contribuir de uma forma. Se você conseguir fazer isso, você vai tirar o melhor desse time. E aí não faz sentido você pegar uma pessoa e reconhecê-la. Se cada um contribui de uma forma e tem algo de melhor para dar para esse time funcionar, para essa equipe funcionar da melhor forma, por que eu vou destacar um? Por que eu vou destacar esse um? Percebe? Quer dizer que você não vai reconhecer aquele que tem aquele comportamento que você quer reforçar? Não! Você pode reconhecer, você pode elogiar, você pode reforçar esse comportamento. Só que você vai criar um equilíbrio de como você vai reconhecer e como você vai trabalhar isso no dia a dia para que todos trabalhem como uma engrenagem. E a contribuição de um não vai ser igual ao do outro. Para isso, você precisa de uma habilidade. A habilidade de perceber e reconhecer o que cada um tem de melhor e como cada um vai contribuir para esse time. Quer ver só? Vamos pensar numa área de vendas, por exemplo. Um comércio. No comércio, a gente tem os vendedores, estão ali na ponta. São esses vendedores que têm contato com o cliente no dia a dia. No entanto, para o vendedor entregar esse produto para o cliente, fazer essa venda, fazer esse atendimento, ele precisa de ter produtos, ter sistema, ter tudo funcionando ali, ter todo um respaldo por trás para que ele possa estar ali e fazer o melhor trabalho que ele puder. Só que para ele estar ali e fazer o melhor trabalho que ele puder, outras pessoas também tiveram que fazer o melhor trabalho que elas pudessem para proporcionar para o vendedor aquele momento. Entregar a mercadoria, atender bem o cliente, fazer a venda, passar o cartão. Se eu vou lá e valorizo, ó, o vendedor que faz a venda. Por isso que a gente tem receita, porque o vendedor faz a venda. Não é verdade? Quem trabalhou ali nos bastidores para que aquele momento acontecesse da melhor forma possível tem o mesmo valor. Ah, mas se não tiver o vendedor ali para fazer, não vai acontecer. Sim, se o sistema também não estiver funcionando, não vai acontecer. Se a loja não estiver organizada e limpa, não vai acontecer. Se o cliente não conseguir pagar com cartão, não vai acontecer. Enxergar o todo como uma engrenagem vai fazer diferença na sua forma, líder, de conduzir o time no dia a dia. Não é uma parte sozinha não funciona. O vendedor sozinho, pega o vendedor e coloca lá na loja, sozinho, sem nada por trás. Como que ele vai funcionar? Como que ele vai fazer a venda? Ele consegue fazer tudo? Não, não consegue. Você precisa ter toda essa estrutura e toda essa construção para que o todo aconteça. E ter esse olhar amplo, abrangente, enxergando o todo, vai fazer muita diferença para você, líder, conduzir o seu time no dia a dia e trabalhar o reconhecimento de forma vendo o todo, valorizando cada um dentro da sua função, da sua atividade, da forma como ele contribui para que o todo aconteça. Percebe? Exige muito mais de você, uma habilidade muito maior, uma percepção muito mais aprofundada. Não é superficial, é profunda.
entender as pessoas é muito mais profundo do que pegar números e falar esse aqui atingiu, esse aqui não atingiu, esse aqui vai ganhar bônus, esse aqui não vai. É muito mais profundo. E quando eu falo de comportamento e o comportamento que eu quero reforçar, aí sim você vai perceber que valorizar o todo vai fazer muita diferença. Simples? Não é. Possível? Muito possível. É uma nova forma de olhar, é uma forma de enxergar. E que às vezes, assim, a liderança não entende por que ela tem problema na área. Eu trabalhei numa área competitiva demais e não tinha essa questão de um ganha para o outro perder dentro da área no dia a dia, mas havia uma competitividade. Por quê? Sempre tinha aquele que se destacava, que era o mais bem falado na diretoria, que era o mais bem falado pelos chefes. Gente, e isso gerava um problema que vocês não imaginam. O problema que a gente vivia na área, e isso refletia nas equipes, porque as equipes competiam entre si e era muito inconsciente. Era impressionante como era inconsciente. Ninguém sabia, todo mundo sabia que tinha uma competição, mas ninguém sabia por que aquela competição estava acontecendo. Era uma coisa tão velada, mas tão velada que ninguém compreendia. E quando eu estava lá naquele contexto, eu também não entendia. Eu falava, gente, o que acontece aqui? Tantos bons profissionais, gente, era assim, profissionais excepcionais. Tantos bons profissionais, por que fica esse clima, né? E assim, a gente vê que tem uma competição, que tem aquilo ali, mas a gente não entende por quê. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo por quê. E aqui está o problema. Aqui está o problema. E se você, líder, conseguir lidar com isso, enxergar o todo, entender e incentivar as pessoas, o que você faz de melhor? E o que você faz de melhor quando você faz? Você vê que você floresce, você assim dá uma energia, uma diferença no que você faz quando você faz o que você faz de melhor, que é impressionante. E imagina cada pessoa do seu time oferecendo e dando o que ela tem de melhor, fazendo o que ela tem de melhor, é uma potência. Por isso que você pode potencializar a sua liderança com isso e tirar a competitividade e esse jogo velado, às vezes inconsciente, que acontece dentro das organizações e ninguém sabe por quê. Ninguém percebe por quê. Assim como eu contei aqui para vocês, que foi o que aconteceu comigo. Sabe outra coisa que acontece também, né, e que você pode trabalhar? A relação de confiança. Quando você compreende quem são as pessoas que trabalham com você e quais são as potencialidades dessas pessoas, você cria um vínculo de confiança com essas pessoas no seu time. E o contrário também é verdade. Perde-se a confiança quando você não consegue criar essa conexão e quando há essa competitividade. Porque sempre tem aqueles mais espertos, né, mais safos, que já entende o jogo e começa a jogar o jogo. Sempre tem. E tem aqueles que não querem entrar no jogo. Falam, não, eu não acredito nisso. Não tô aqui para isso. Percebe? E aí, quando você começa a realmente identificar o que cada um tem de melhor e usar dessa potencialidade, você fortalece a confiança com o seu time. Você cria essa confiança. Você faz essa confiança realmente se estabelecer e se fortalecer ao longo do tempo. Mais uma coisa que eu vou te falar, né? Que esse ambiente de competitividade, ele faz o processo contrário. Porque quem tem esses valores mais arraigados de eu não gosto de trabalhar dessa forma, com essa competitividade que vai sendo criada, a pessoa quer sair. E aí o próprio sistema expele essas pessoas, querem um ambiente mais colaborativo. E as pessoas saem. E aí vão ficando aquelas pessoas que a organização vai valorizando. Se você cria esse ambiente coletivo de trabalho realmente em equipe, de time, cada um vai contribuir com o que tem de melhor. Isso faz com que você atraia pessoas que gostam, que apreciam trabalhar dessa forma. E aí não é um destaque de um, é um destaque de todos. Gente, qualquer ambiente que tem divisão, ele não persiste. Ele não subsiste. Qualquer ambiente, na família, na sua casa, no trabalho, qualquer ambiente. Se tiver divisão, cada um quer uma coisa, cada um pensa de uma forma e começa a puxar de forma oposta, esse ambiente não vai subsistir, ele não vai persistir, ele não vai continuar, ele vai ser destruído. E é o que acontece. E é o que acontece nesses ambientes competitivos. Às vezes, sem perceber, o líder, a própria organização promove esse ambiente. Mas está na sua mão
líder, mudar esse contexto. E você muda esse contexto, entendendo que o trabalho em equipe ele é muito maior do que o trabalho de uma pessoa. E a força, essa potência, ela realmente é formada quando cada um dá o que tem de melhor e contribui para esse todo. No curto prazo, pode parecer um prejuízo, porque pode não aparecer esses resultados de cada um, mas no longo prazo você vai consistir realmente uma força, uma potência para ter resultados que você nem conseguiria imaginar. Porque não é o resultado de uma pessoa, é o resultado de todos juntos, que não representa o resultado de cada um individualmente, representa esse resultado conjunto, o resultado do todo. Por isso que potencializa, por isso que é outro patamar de entrega e desenvolvimento, de resultado. Então, se você quer potencializar a sua liderança, pode pensar em como você está trabalhando a competitividade do seu time. Se você trabalhar a competitividade do seu time, você vai potencializar. A liderança, ela quer acertar. Ninguém senta numa cadeira de liderança e fala, eu quero errar e vou fazer a vida de todo mundo aqui um inferno. Ninguém, te garanto. E o que eu trouxe aqui foi justamente isso. Às vezes, com boa intenção, a liderança implementa algumas medidas que fazem as pessoas competirem entre si e ela não percebe, ela acha que está fazendo bem, só que está destruindo. E o que eu estou te trazendo aqui, você como líder, assumir esse papel de perceber qual é a potência, como que eu vou fazer esse time trabalhar junto. Não é o resultado de uma pessoa. E é diferente, tá? O resultado de cada um é muito diferente do resultado de todos juntos. E isso potencializa. Avalie você. Você está trabalhando buscando o seu interesse individual ou você está trabalhando buscando o interesse do todo, dando o melhor que você pode com o que você tem para fazer essa construção acontecer, para fazer esse movimento acontecer, para fazer o todo crescer, para a área ter resultado, para a organização ter resultado e, consequentemente, você vai ter resultado. O problema é quando isso é invertido. Você quer ter resultado, só que o contrário não é verdadeiro. Quando você quer ter resultado e trabalha em prol do seu resultado, a área não tem resultado, a empresa não tem resultado. Só que o pior de tudo isso, sabe o que é? Que no primeiro momento parece que a área tem resultado. E no primeiro momento parece que a empresa tem resultado. Só que no longo prazo não tem. Não existe. Porque não tem como, né? Resultado de um não é o resultado do todo. É diferente, né? Se cada um tem resultado, olha aqui, esse todo aqui, ele não acontece. Agora, se o todo, todos contribuem aqui para um único objetivo, é uma força muito diferente de cada um fazer, percebe? E eu vou te falar uma outra coisa. Ninguém nasce líder. Ninguém nasce líder. Todos os profissionais que estão em posição de liderança precisam se desenvolver. Precisa. E esse desenvolvimento, esse aprendizado, ele é constante. Ele é contínuo. Ele vai acontecendo ao longo do tempo. Cada vez mais. É igual o vinho, vai ficando melhor. É exatamente isso. E muitas empresas, sabe o que elas fazem? Promovem as pessoas na posição de liderança. Coordenador, supervisor, até gerente geral eu já vi, até diretor eu já vi. As pessoas vão crescendo na cadeira e não sabem como gerir times que entregam resultados além do esperado. Então não é o tempo na cadeira de liderança que faz você ser um líder de fato, que faz você conduzir o seu time para o que realmente faz diferença. E tem muitas pessoas que acham que porque já estão há muito tempo na cadeira não precisam se desenvolver. Só que precisam, porque esse processo ele é contínuo de aprendizado. O Berjoli, ele conta no livro aqui, O Coração do Negócio, ele fez a reestruturação da Best Buy, que é uma empresa de departamento dos Estados Unidos. E ele conta como foi a transformação dele em liderança. Ele já tinha sido CEO de várias empresas, quando ele realmente fez essa transformação na vida dele para ser um líder que leva as equipes a terem resultados que são além do esperado, são além das expectativas, que é um resultado realmente diferenciado. Não é esse resultado de bater meta, não é bater meta, é realmente equipes e times que funcionam, que trabalham juntos, que dão resultado de verdade. Não é resultado de meta, bateu meta, isso não é resultado. Falam muito da camisa 10 da empresa, mas sem o time, o camisa 10 não faz nada. Precisa do time inteiro. É exatamente isso. O que adianta, né? Eu pego a camisa 10 e coloco lá. O camisa 10 sozinho vai jogar? Vai jogar a partida?
Não, né? Ele precisa de tudo funcionar para ele brilhar, para ele aparecer, para ele realmente ser estrela, né? E aí entender o papel de cada um e como cada um contribui para esse time faz toda a diferença, né? Cada um precisa funcionar muito bem e todos precisam entender esse papel e serem reconhecidos por isso, né? Não é só o camisa 10. Se te contar, eu entendo o que você quer passar, mas na prática é diferente. A prática é bem diferente. E essa é a minha missão. Por isso que eu estou aqui, Adriano. Porque o meu propósito é mostrar que existe uma outra forma de fazer, diferente do que muitas empresas fazem, diferente do que muitos líderes fazem. E o que faz diferença no final das contas não é essa forma ali de valorizar a sua camisa 10. É entender que o time inteiro funcionando é isso que vai te levar a resultados que realmente são sustentáveis. Por isso que eu tô aqui. E é isso que eu acredito. Por isso que eu compartilho isso com vocês aqui. Justamente, né, essa voz de é diferente. Eu sei que a prática é muito diferente do que eu estou falando, eu sei. Eu vivencio isso, essa realidade todos os dias. E por isso que eu quero desconstruir esse modelo, principalmente esse modelo competitivo, que só destrói ao invés de construir, e a empresa acha que está fazendo bem, né? Que está fazendo coisa boa. A Nana colocou assim: ser líder é bem difícil, conhecer a todos os colaboradores é difícil, às vezes conseguir gerir a equipe, manter a todos motivados e com resultado e ter essa satisfação com cada um. E além disso, Nana, cuidar de você, cuidar do seu bem-estar, cuidar da sua sanidade mental, porque às vezes o líder perde também esse equilíbrio, né, entre a vida pessoal e a vida profissional. Não é simples, não é fácil e é possível. É possível construir uma liderança que seja consistente, né, fazer o que precisa ser feito. E é um trabalho de realmente desenvolvimento. Por isso que eu tô aqui, para te ajudar também a construir esse caminho, tá? Aí o Adriano colocou: ser líder é como você ser casado, tudo tem que ter diálogo entre patrão e funcionário, casal mesma coisa, e casal que tem ideias diferentes, eles não vai caminhar, né? Um precisa ceder para o outro fazer às vezes o que para ele é importante naquele momento, né? E ir trabalhando qual é a prioridade da família. Às vezes a prioridade da família não é a prioridade de um, né, Adriana? A analogia que você trouxe, ela é perfeita, porque dentro da família, a família funciona realmente como uma equipe, né? Cada um tem um perfil, cada um tem um jeito, cada um começa a ter uma prioridade, mas no final das contas, as famílias que realmente vão ser felizes, porque o objetivo, né, da família é ter realmente esse prazer de estarem juntos, são aqueles que abrem mão de alguma coisa em prol do objetivo da família, para a família ficar bem. E interessante, quando a gente começa a conversar sobre isso, parece que cai a ficha. Como eu compartilhei com vocês essa equipe que eu fazia parte, gente, a gente não entendia, sério. A gente queria que desse certo, a gente queria que a equipe funcionasse bem. E eram profissionais excepcionais, como eu compartilhei aqui com você. Então, não é a questão da qualidade do profissional, porque essa realidade que eu trouxe para vocês aqui eram só profissionais muito bons, muito bem formados, com muita experiência, que lidavam assim no dia a dia com muita complexidade, que já trabalharam em grandes empresas. Então, não é a questão do nível do profissional, é como você, líder, conduz no dia a dia, como você, empresa, conduz esses assuntos no dia a dia. Aí a Nana colocou aqui: nossa, justamente, além disso, ter que cuidar de nós, pois para tudo ficar bem, temos que estar bem também. Precisamos. Quando a gente está no avião, não tem aquela mensagem, ó, se tiver no nível de pressão alto, máscaras de descompressão vão cair. Põe primeiro em você, depois põe no outro. Como que o líder vai cuidar das pessoas se ele não está bem? Se ele não está respirando? Se ele não está usando a máscara? Como que ele vai colocar nas outras pessoas? Gente, vamos lembrar antes de tudo, quem está ali te conduzindo no dia a dia são pessoas. Seu líder é pessoa. O dono da empresa que você trabalha é pessoa. As pessoas que trabalham com você são pessoas. No final das contas, nós estamos trabalhando com pessoas o tempo inteiro. E eu vou chegando no final da nossa live de hoje. Gostei demais de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouco do que eu acredito sobre o que potencializa a liderança. Uma das coisas, né? Tem várias coisas. Compartilhe com mais pessoas que você sabe que precisam ouvir e aprender um pouco mais sobre liderança, tá bom?